E o podcast está de volta, o Pod Chá tá aqui, funcionando a todo vapor. Eu não consigo gravar do jeito que eu gostaria, né, minha gente? Mas eu volto, e eu volto com tudo. Eu volto com minhas amigas do Instituto Empoderar. Eu tô com a Cássia e com a Stephanie. Eu tô muito feliz de receber vocês aqui. Então, primeiro, eu quero começar dizendo, quem é você na fila do Jogo do Bicho? Oi, oi, oi. Primeiro, eu preciso dizer que também é um grande prazer estar aqui, né? Eu tô debutando, é a primeira vez que eu participo de um podcast. E ainda ter a chance de fazer isso com uma amiga, né, maravilhosa que nem você, é um verdadeiro privilégio. Bom, eu sou a Stephanie Vogel, tá? Eu sou a mãe da Bárbara, uma menina maravilhosa de 5 anos. Sou hoje chefe de gabinete na Câmara dos Deputados, estou coordenando o GT do Empoderadas Mulheres no Direito Digital e acho que para resumir, para começar isso, eu acho que no inteirinho do programa a gente vai poder se conhecer melhor aí. Com certeza. Bom, eu sou a Cássia Zinato, trabalho junto com as meninas do Instituto Empoderar também no mesmo GT, no GT de Mulheres do Direito Digital e Novas Tecnologias. Abracei a proteção de dados pessoais como uma segunda profissão, um segundo grande amor, assim, tenho verdadeira paixão e sou servidora pública há mais de 20 anos, trabalho no Supremo Tribunal Federal. Já tive experiências fora do STF também, fui cedida para a PGR, para o Tribunal de Justiça do DF, onde eu conheci os direitos humanos, trabalhei com os direitos humanos, foi incrível. E daí achar essa ligação, né, do direito fundamental, a proteção de dados e tudo, então tudo vai se encaixando. A história da gente, em determinado momento a gente descobre que o tijolinho lá de trás era necessário para aquilo que hoje a gente constrói, então assim, é muito aprendizado, né? Então Sim. a gente, aquele tijolinho em construção. A gente é uma construção mesmo. E assim, até essa história do inacabamento, a gente nunca tá acabado, né? Paulo Freire já fala isso, né? Do inacabamento do ensino, que ele tá sempre em construção. E às vezes acontecem coisas que a gente fala assim, mas por que isso? Aí lá na frente você fala, agora a coisa se encaixou. Não faz sentido, por que desse jeito? Por que agora? Por que comigo? E vamos falar um pouco do Instituto Empoderar? Somos membros do Instituto Empoderar, eu acho que todo mundo já sabe aqui que eu falo muito do Instituto. Esse Instituto tem um trabalho seríssimo, tem mulheres incríveis. Sim. E tem grupos de trabalho. E dentro do grupo de trabalho é o tema que a gente vai apresentar aqui hoje, né? Exato, Chamira. Assim, o Instituto é um coletivo, né? Hoje nós temos em torno aí de 150 mulheres. Todas mulheres muito admiráveis, mulheres que buscam se apoiar, né? Então, para além aí desse trabalho de mútuo apoio, a gente evoca a questão da liderança feminina, né? Até pela própria questão do próprio nome de empoderar. E ali nós temos hoje, dentro de todas as ações desenvolvidas pela Empoderar, nós temos uma série de GTs, de grupos de trabalho. Então, a Cássia e eu juntas temos outras colegas, claro, naturalmente, trabalhando juntas no GT das mulheres no direito digital e nas novas tecnologias. E aí, nesse GT, a ideia é a gente poder ter um fórum ali para poder discutir, trocar ideias, experiências, o mútuo apoio em matérias como inteligência artificial, proteção de dados pessoais, que é o que nós vamos tratar hoje, privacidade, também sobre a presença da mulher, né, no mercado de trabalho, né, de tecnologia, e assuntos correlatos. Então, eu também deixo o convite para todas as nossas seguidoras, nossas ouvintes, poderem conhecer o site do Instituto, né, e se tiverem curiosidade, encaminhar um e-mail lá para obter mais informações. Cássia, me fala um pouco dos temas tratados no GT, assim, quais foram os temas que vocês abordaram nas últimas reuniões? Olha, a gente sempre busca trazer a figura feminina, o empoderar, né, da mulher nas posições de liderança dentro da tecnologia, do direito digital, da privacidade, da proteção de dados. Então, a gente sempre costuma trabalhar temas que estão
na mídia, que estão sendo debatidos, e trazer esse diálogo para dentro do grupo para estimular que essas mulheres participem dessas conversas, né? A gente costuma trazer, né, grupos para dentro do nosso grupo, alguns temas, a gente trabalha dentro do perfil do Instagram, levando conhecimento para as pessoas conhecerem quem são essas mulheres, o que elas fazem, como que elas podem ajudar até a comunidade, né? Incentivar outras mulheres, né, meninas jovens a participarem e saberem que elas podem sim ocupar esses espaços, mesmo o espaço do direito digital, que é tão masculino, né? A gente vê tanto homem nos eventos do direito digital, a gente vê aquela mesa de homem, então assim... No geral, a tecnologia é um ambiente muito hostil para as mulheres, né? Sim, sim. E eu acho muito, muito, muito massa esse trabalho do Empoderar, de incentivar e trabalhar para que mulheres ocupem espaços de poder. Hoje cedo eu estava numa entrevista na Rádio Justiça e eu estava falando isso. Ele até comentou que você estava lá, o Sérgio. Sim, um querido. Ele é um amor. Um abraço, Sérgio. Beijo. E a gente estava falando sobre isso, que a gente sozinha, a gente não faz nada. A gente tem que andar em bando. Sim. E quando a gente retorna aos nossos conceitos de coletividade, é que a gente se fortalece, né? E o Instituto Empoderar tem um trabalho muito massa em relação a isso. E aí, nessa pegada da informação, eu queria que vocês falassem para quem está nos assistindo no YouTube ou para quem está nos ouvindo no Spotify, o que é a proteção de dados. Porque tem gente que não sabe nem o que é isso. Vamos começar do começo, né? Para poder ter uma informação mais completa. Sim, eu acho que só se eu puder voltar, dar um passinho só de volta e acrescentando, né, a tua fala ótima, Cássia, acho que um ponto que é bem bacana do que o Instituto faz é organizar alguns encontros. A Cássia teve a oportunidade também de estar com a gente fez um encontro recente lá no Rio de Janeiro. Ai, foi incrível. E foi bem bacana. A gente conseguiu, né, trazer uma professora, uma doutora especialista maravilhosa, a doutora Caitlin, que falou com a gente pôde ir também na sede da Defensoria Pública conhecer o projeto deles de inovação digital e tudo isso faz com que a gente possa ter alguns insights também para quem já está na profissão, para aqueles que estão ali meio indecisos e também, digamos assim, oportunidades, seja no sentido de poder escrever, contribuir com trabalhos acadêmicos. A gente também está organizando via Instituto, que a Cássia também está lá junto. Gente, a Cássia também. A Cássia faz 355 milhões de coisas. Sim, mas a Cássia, ela vai falar sobre proteção de dados, eu acho até que ela é a pessoa mais legitimada para isso, porque ela participa de todas as ações, sim, ela tá sempre lá recorrente. Não o que gente. acontece com você? Conta pra gente. É a paixão Conta pela pra gente esse proteção de superpoder aí, pelo amor de Deus. Mulheres têm esse superpoder. Tem, Nós sim. temos, gente. E agora, vem, mas tem. o nosso instituto está internacional, Chamira. A gente vai organizar um simpósio, tá? Sobre justamente o viés da inteligência artificial aplicada a gênero, agora em outubro, em Coimbra. E quem vai estar lá? A Cássia! Então, assim, a gente teve a fase ali de submissão dos artigos, né, dos trabalhos acadêmicos. Ai, gente, será que eu o trabalho da consigo ir? Cássia já foi selecionado. Mas, Cássia, conta pra mim, o que é, assim, quem tá ouvindo, gente, o que é esse diabo de proteção de dados? Vamos lá. A proteção de dados pessoais, ela sempre existiu no ordenamento jurídico. Escondidinha numa lei aqui, um capítulo ali. Ela sempre existiu dentro da informática, com as pessoas, com os profissionais de TI, criando ali, né, a gestão, a governança desses dados pessoais dentro dos sistemas. Só que, de repente, alguém falou, peraí, vamos organizar isso daqui. Vamos criar uma lei geral para tratar de tudo isso que está já no ordenamento jurídico, colocado aqui, ali, acolá. Vamos criar, porque foi um embate, assim, vamos dizer, internacional. Quando teve aquele caso do Snowden, que colocou a Casa Branca em xeque e colocou em risco vários dados pessoais. Então, aí, quer dizer, se pode envolver o governo, e o governo lida com dados pessoais, então os governos do mundo começaram a se preocupar com isso, e o Brasil não ficou de fora. Então, começou a ter no Brasil um movimento dentre os parlamentares, né? O nosso Congresso começou a se movimentar no sentido de, peraí, vamos ter também aqui, vamos sentar e vamos organizar, vamos pegar tudo que a gente tem, vamos debater, vamos criar comissões, vamos ouvir a sociedade e vamos criar uma legislação de proteção de dados pessoais, uma lei geral de proteção desses dados pessoais.
E foi então que surgiu. Eu tô contando, gente, de forma muito resumida, uma É história verdade, longa. é longuíssima. Porque a gente sabe que a história é longa, tem vários detalhes, mas para ser bem breve, até para a gente poder chegar no assunto e as pessoas entenderem o que a gente está falando e a importância disso, né? É que foi assim que surgiu, né? Foi assim que começaram os debates sobre a proteção de dados no Brasil e que a gente chegou na nossa Lei Geral de Proteção de Dados, 2018, né? Que ela foi publicada, que ela passou a existir no ordenamento jurídico, ela teve 2 anos aí, vamos chamar, que ela ficou aguardando para entrar 100% em vigor, somente uma parte que criava a Autoridade Nacional em Proteção de Dados, a nossa ANPD, que entrou em vigência automaticamente, logo que a lei foi publicada, e os demais dispositivos aguardaram aí 2 anos. E aí, daí, depois de 2 anos, eles entraram em vigor, só que o capítulo de penalidades ainda ficou mais 1 ano, que era para dar mais tempo ainda, para todos os CNPJs se adequarem. Então, toda empresa, pública ou privada, precisa estar adequada à Lei Geral de Proteção de Dados com relação ao tratamento de dados pessoais dos seus titulares. Então, assim, ó, todo mundo que tem uma conta em banco, que tem um CPF vinculado ao seu nome, que tem uma conta na rede social, que não tem precisa um nem e-mail. ter conta. Não precisa ter conta, precisa ser uma pessoa física tem que vai na dados. padaria comprar um pão. Se pedirem o CPF dele, quer botar o CPF na nota, isso já é tratamento de dados pessoais. Acho que é interessante, né, destacar isso, que o conceito de dado pessoal que o nosso legislador optou por utilizar, ele é um conceito bem amplo. Então, dado pessoal é aquilo que é capaz de identificar uma pessoa determinada ou determinável. Isso nos leva a pensar que você pode até inferir, né, Sim, dados de uma sim. pessoa características que dado pessoais pessoal. que me permitam concluir que é você. Isso. Igual aquela brincadeira de Natal, Sim, sim. que você tirou no amigo oculto. Olha, eu tirei uma pessoa que é Isso. assim, que é assado. Tem Pronto, cabelo se essas comprido. características que eu disser me levarem só pode ser a Chamira. Sim. Isso é dado pessoal. É E, considerado um dado pessoal. A gente passa por uma insegurança em relação a isso, porque todos os dias todo mundo conhece alguém que já foi vítima ou que está sendo vítima de golpe. Eu acho que uma vez por semana alguém cria um WhatsApp meu e manda mensagem pro meu pai e pra minha mãe. Pai, mudei de número, me empresta não sei quanto. Toda semana acontece isso e realmente existe um vazamento de dados. Porque como que essas pessoas vão saber que aquele é o meu pai e que aquele é o número do meu pai? Então, o vazamento de dados, a gente convive com ele todos os dias. Acho que sim, Chamira. Essa é uma forma, digamos, de um cidadão comum, né, de quem está lá na ponta, poder sentir a relevância, digamos, de uma lei, né, de toda uma matéria aí, um ecossistema que que proteja esses dados pessoais. Mas eu diria que esse não é o único, tá? Porque isso é o que isso leva o cidadão comum a sentir ali, no caso prático, naquele caso pontual, individual. Mas se a gente pensar sobre uma esfera coletiva também, né, o porquê se buscar ter um tratamento, zelar pela privacidade, especialmente nesse momento de sociedade em rede que a gente está, ou como, né, Manuel Castells falava, né, de sociedade na era da informação, a gente está o tempo todo trocando, intercambiando dados, informações sobre nós mesmos, né? E isso nos leva a alguns riscos, não só no sentido de vazamento, mas uma outra vertente também que é igualmente importante, que é a questão da vigilância. A gente tem o direito de ter uma esfera, digamos, privada da nossa vida, do nosso convívio, aquilo que a gente possa guardar em segredo, e que aquilo, não seja levado a público. Então, para além dessa esfera individual de importância, que fato, né, nos gera aí uma série de transtornos diários, seja a questão de fraude, né, de sabores, ter perdas financeiras também, né, Sim, a depender sim. da situação levada a efeito, além de as próprias empresas também terem grandes prejuízos, e que isso causa também danos à reputação, à confiança daqueles consumidores, enfim, a gente tem também esse outro sentido, assim, mais abstrato, que é igualmente importante. Eu adorei você ter tocado nesse ponto do direito à privacidade. Uhum. E eu acho que na busca incessante por segurança, a gente destrói esse direito à privacidade. Porque para a gente entrar num prédio, tem o nosso reconhecimento facial. Tem os meus dados do pai, mãe, da minha família de mamãe caducando para eu entrar num prédio. Né? E assim,
eu me sinto, de certa forma, Qual a necessidade invadida. disso, né? Qual o limite E vai, que isso pode? vai o que significativamente isso vai ser relevante para a segurança daquele lugar? Entende? A gente tem discussão desse lá, por exemplo, de condomínio. No condomínio, você tem que colocar o seu RG, o seu CPF, seu nome completo e tirar uma foto para entrar. Isso. Eu acho isso uma invasão com os meus visitantes. Eu não quero que as minhas visitas se identifiquem dessa forma. Peraí, por quê? E veja que curioso, que a ideia da LGPD, do legislador, foi estabelecer exatamente esses limites, né? Afinal de contas, não é o dado em si que está sendo protegido, é a pessoa, né? A pessoa natural, é o direito humano daquela pessoa. Então, na realidade, você tem a consagração desses direitos, que hoje, para além da LGPD, a gente já tem isso estabelecido como um direito fundamental na Constituição, né? Foi positivado em 2022, mas a ideia é também prever algumas regras. E isso que você está falando é extremamente pertinente. Não se pode permitir e sequer defender que, digamos, os controladores ou os serviços, eles coletem um número excessivo de informações pessoais a nosso respeito. O tratamento, ele tem que atender a uma finalidade, né? E ele tem que ser adequado, ele tem que se limitar ao mínimo necessário para aquela operação. Então, tudo isso faz bastante sentido. É o que a gente fala da coleta granular, né? Que o controlador, ele precisa estar preocupado em coletar o mínimo possível para ele evitar o excesso de dados, né? Quanto mais dados, pior para ele, porque aquilo se torna um ativo tóxico, Essa podendo análise é sumir. subjetiva? Do que é o mínimo para... Ela vai de acordo com a finalidade. Por exemplo, você vai entrar num condomínio, você tem que analisar qual a necessidade que você precisa, que dados você precisa ter para controlar a entrada das pessoas para poder cobrar de uma pessoa. Vamos trabalhar um caso concreto aqui. A pessoa está entrando. Eu sempre dou o exemplo da pizza, que é mais fácil, né? Quando você liga para pedir uma pizza. Aí você... me dá seu endereço. Não, mas eu não precisa trazer, eu vou passar para buscar. Então, assim, primeiro ele precisa saber seu nome, porque ele tem que saber lá qual é a sua pizza dentre as outras. Pedir seu nome, ok. Se você vai passar para pegar, ele não precisa do seu endereço. Basta o seu nome. Aí, quando você chegar lá para pagar, pode ser que ele precise do seu CPF para emitir uma nota fiscal, se você quiser, se você não quiser. Mas, tecnicamente, pela lei, ele tem que emitir a nota fiscal. Então, ele pode, no máximo, pedir o que ele precisa para emitir a nota fiscal. Acabou. Sim. Ele não precisa de RG, de nome de pai, de mãe, de foto, nada. Então, assim, a gente parando para analisar no condomínio, para que a foto? Né? E outra, qual a necessidade? Você já tem câmeras filmando você, a placa do seu carro e tudo mais. Não tem necessidade disso. E ainda que ele possa... Concordo. Eu acho que, mas voltando à tua pergunta, Chamira, tem um certo sentido, sim, de subjetividade, mas ela acaba sendo, de certa forma, controlada, porque essa finalidade, ela tem que ser descrita para o titular que está concedendo o dado. Não pode ser genérica. Isso. E se for para se obter esse dado por meio de consentimento, o que a LGPD traz também? A necessidade de que o titular seja informado dessa finalidade. Então, afinal, se o entregador de pizza quer o telefone, digamos, né, ou o nome da mãe daquele cliente, para que ele quer essa, né, essa informação? Eu preciso do seu telefone para enviar o WhatsApp para você do caminho. De promoções. E às vezes até para falar assim, olha, para você acompanhar o seu pedido, um SMS para você acompanhar o seu pedido. Eu disse, não, muito obrigada, não quero. É o que a gente chama, né, do empoderamento do titular, autodeterminação informativa. Perfeito. Então, quando ele recebe a informação adequada, ele precisa. A LGPD é muito clara nesse sentido. Ele até pode coletar todos esses dados, desde que ele vá te explicando por que ele precisa e você vá concordando. A partir do momento que você não concordo, não quero que trate meu dado para essa finalidade. Não quero receber. Você precisa do meu celular para ficar me mandando. Não quero, obrigada. E a LGPD também trata da segurança de armazenamento desses dados? Ela determina medidas de segurança. Medidas técnicas e administrativas devem ser desenvolvidas para a proteção desses dados. E essa proteção tem que garantir a segurança desses dados. E você tem que garantir a segurança de forma administrativa e técnica. Cássia, o que é isso? Né? Quando ela fala em medida técnica, ela está falando dos meninos da informática, de criar realmente ferramentas
de tecnologia da informação para subsidiar ali um sistema tecnicamente seguro. E ela está falando de medidas administrativas quando eu estou determinando uma limitação de acessos para aquelas pessoas. Não, só vai acessar tais dados quem trabalha no setor e mais o gerente X, o diretor Y. Tá? Eu tenho normas internas que vão trazer ali uma governança sobre aqueles dados. Isso já dá segurança também. A lei fala especificamente sobre deixar o rastreamento de quem acessou esse dado? Isso é uma medida administrativa que a gente recomenda que o controlador faça. Entendi. A LGPD, eu sempre brinco que eu falo assim, a LGPD não é uma lei que você vai pegar agora, vai ler, vai estar escrito lá, ela não é uma legislação descritiva, como a maioria das nossas normas. Ela é uma lei geral que traz parâmetros, você precisa, ela te dá só assim, você precisa fazer, igual medidas técnicas e administrativas. Quais são? Vai depender do seu negócio, vai depender do tipo de cliente que você tem, vai depender do seu modelo. Então, não adianta uma receita que eu faço. Eu brinco quando a gente faz adequação, não adianta a gente copiar do colega, pegar um modelo, porque não vai ser igual, não vai funcionar. Eu não sei as prioridades, eu não sei o perfil de cliente, né? Eu preciso olhar caso a caso para estabelecer as medidas que vão resolver aquele tipo de problema. Entendi. E por que a data de hoje é importante para essa lei, para quem trabalha com isso, para vocês do GT? Por que essa data é importante? Bem, Chamira, a gente até conversou brevemente sobre isso antes de começar o programa, né? Então, vamos lá. Dia 28 de janeiro é o Dia Internacional de Proteção de Dados Pessoais. Então, se comemora, se fala dessa data no mundo como um todo. A questão é que no Brasil sempre houve muita discussão em torno dessa data, porque ela ocorre num período que é de férias escolares, né, de ausência de aulas. E um dos grandes problemas hoje que nós vemos que esse tema, proteção de dados pessoais e privacidade, enfrenta é justamente a falta de cultura, né, de educação também digital e em privacidade por parte das pessoas em geral. Então, à medida em que as pessoas conseguem entender a finalidade da lei, a importância que as suas próprias informações têm, a importância também de adotar medidas de segurança, como a troca de senhas, né, e outras mais, isso vai fazer com que a gente tenha, de fato, essa questão da privacidade e proteção de dados sendo implementado na prática. Então, a ideia por trás de se ter uma data é essa. E o que acontece? O dia 17/7, que é hoje, é o dia de nascimento de um renomado professor e que é o precursor desse tema, proteção de dados, isso, no Brasil. Esse é o pai do filho. Sim, o professor Danilo Doneda, que foi, inclusive, colega meu de Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais, e existe um projeto de lei que está lá na Câmara dos Deputados, em tramitação ainda, que pretende aí colocar no calendário aí oficial a data de hoje como Dia Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Mas, a despeito disso, a comunidade já comemora, né? Ela já usa a data para criar, enfim, programas, trazer alguns artigos sobre a matéria com essa finalidade. Divulgar informação, conscientização, porque a ideia educação. De ter essa data internamente, uma data para chamar de nossa, né, da nossa proteção de dados no Brasil, é justamente fazer isso. Aproveitar a data e criar simpósios, trazer informações para a comunidade, criar eventos, fazer isso que a gente está fazendo aqui. Conversar com as pessoas, levar informação para as pessoas. Democratizar, né, para não ficar só nos... Já foi um tempo que esse assunto, privacidade, proteção de dados, era coisa que a gente chama de petit comité, né? Daqueles círculos fechadinhos, aquele pessoalzinho mais fechado que conversava. Esse direito até já teve uma certa perspectiva meio elitista, meio burguesa, né? Tipo, porque só quem não tem que se preocupar com direitos mais básicos fica falando sobre isso. Hoje, nesse momento que a gente vive de sociedade da informação, mudou completamente. É básico falar sobre isso. É básico. Lá no começo, você falou assim pra mim, não, eu trabalhei com direito constitucional, com garantias fundamentais, me apaixonei. E por que você chegou aqui tão apaixonada assim pela proteção de dados? Me conta. Menina, isso daí foi um atropelo que eu agradeço, sabe? Eu estava cedida num tribunal e aí meu pai se adoeceu e eu decidi sair e me dedicar naquele momento àquilo e pedir retorno ao STF. E naquele momento tinha uma vaga numa assessoria de governança. E eu fui para esse lugar, eu já tinha trabalhado com licitações e tudo mais. Falei, não, você vai gostar, a gente está precisando de gente aqui. Lá fui eu. Chegou lá,
fui me ambientando com as atividades, e eis que chega uma política de privacidade do TST, e o meu chefe na época falou assim, falar nisso, você lê esse negócio, cuida disso, daí eu vou distribuir para você, e tudo que começar a chegar sobre esse negócio de LGBT, aí eu olhei, não, é LGPD que tá aqui. Ele, aí você descobre o que é isso, inclusive estuda e ensina pra gente, porque já tem coisa demais aqui, e não tem como a gente absorver mais isso. Então, como você tá chegando, você vai ficar com isso, ok? Aí eu, ok. Aí eu só pensei, meu Deus, o que danado que é essa lei, como é que vai ser isso? E aí eu tomei pra mim, eu falei, não, vou estudar, e fui imprimir a lei, comecei a ler, aí não entendia muito bem, comecei a buscar informações sobre isso, falei, vou fazer curso, porque eu sou a louca dos cursos, eu tenho 7 pós-graduações. Eu sei como é. Porque assim, a pessoa pegava, eu tô na equipe de administrativa, aí eu ia estudar administrativo, fazer uma pós-graduação em direito administrativo. Agora é tributário. Eu falei, nossa senhora, eu não sei nada, vou fazer uma pós-graduação. Aí não existia pós-graduação em proteção de dados. Eu falei, meu Deus, não tem pós-graduação, e agora como é que eu vou estudar? E aí eu comecei a procurar o que tinha, e comecei. Aí o que tinha não me atendia, porque falava sobre proteção de dados para a área privada. Como que eu vou fazer a proteção de dados pessoais no setor público, que era muito diferente? Nada. As pessoas falavam umas coisas, eu falei, não, mas isso não tem aplicação. Não dá. Aí eu comecei a pegar um caderninho e comecei a anotar e fazer ali uma LGPD para o setor público. Né? E aí eu desenvolvi ali uma metodologia para conseguir aplicar essa lei ao setor público com as suas diferenças. Isso me descobriu, né? Uma apaixonada, isso me fez eu me achar ali como uma apaixonada pela proteção de dados no setor público especificamente, porque eu percebo que eu consigo ajudar os meus colegas. Porque aí os colegas começavam, vem cá, você que é aquela menina que sabe de LGPD, você me ajuda aqui. Isso aqui pode, isso aqui não. Até hoje, todos os meus colegas, eles me ligam, eles entram no Teams, que a gente tem o híbrido, né, lá no trabalho, a gente tá em casa. Olha, isso aqui, a gente precisa pedir de novo, o que faz? Então, assim, eu vejo que funcionou, deu certo, né? Hoje até tem um curso que eu faço de LGPD no setor público. Conta desse curso. É um curso que eu tenho paixão. Eu formo encarregados de dados. A maioria deles, né, são encarregados de dados. E no setor público, assim, no setor privado é diferente, porque eles contratam, entrevistam, são indicados, ganham super bem e assumem esse encargo. No setor público não é assim. Né? No setor público, infelizmente, temos que cumprir. É uma norma, o setor público tem que cumprir. E está aqui uma resolução do CNJ que a gente tem que nomear, tem que fazer uma política, tem que isso, então vamos fazer. E bota uma pessoa lá que nem sabe o que é. E se vira nos 30. Se vira nos 30. Então a pessoa começa, igual eu lá atrás, procurar alguma coisa, né? E ela chega até mim, porque é a única pessoa que tinha na época. Hoje a gente até encontra um curso ou outro, mas na época eu lembro que eu fui a primeira pessoa a falar sobre isso. Eu abri meu Instagram eu não tinha Instagram. Eu tinha criado um Instagram, porque meu filho, gente, você é mãe, você sabe. Meu filho adolescente, falei, que danado que é isso? Eu preciso entrar lá, criar um perfil. Pra saber o que tá rolando, né? Só pra existir. Eu nem sabia como é que funcionava. Eu só tinha ele lá que eu seguia e olhar pra entender como é que era o negócio, entendeu? Pra eu poder me atualizar e ver como é que funcionava esse tal de Instagram. Mas aí depois eu entendi que o Instagram podia ser uma ferramenta de conscientização, podia ser um meio de eu compartilhar tudo aquilo que eu tava aprendendo. E eu comecei a fazer isso. E as pessoas começaram a me pedir um curso. Mas você não tem um curso? Você devia dar um curso, porque você explica tão bem. Eu nunca tinha entendido, já fiz 3 cursos, você explicou tão bem. Aí eu falei, gente, não sei. Tanto que eu fiz o curso, as primeiras 3 turmas foi ao vivo. Eu entregava ao vivo, nós tínhamos aula durante 2 meses, uma vez por semana, eu explicava tudo sobre a LGPD, a gente seguia os principais temas de uma forma mais didática, não é lendo a lei, eu tirei da lei aquilo que era importante para eles entenderem, né, a origem de tudo. O curso não é só sobre a LGPD, é sobre privacidade e proteção de dados no setor público, né? Então, dali a gente vai e eu vou acompanhando coisas aí, eles trazem os casos práticos, a gente resolve. E se um servidor público estiver nos ouvindo agora, uma servidora quiser saber do seu curso, onde é que ela encontra o seu curso? Aí pode ir lá no meu Instagram, que tem um Linktree na minha bio, é só clicar naquele link que vai encaminhar direto. Qual que é o seu Instagram, Cássia? Aí é @Cássia Zinato. Cássia com K, Zinato com T só. Tá. E, Cássia, onde é que a LGPD te atravessa na Cássia? Não estou falando da profissional, tá? Que aqui nós vamos voltar aqui para o nosso papo aqui íntimo do café, com bolo. Onde é que isso te toca? Por que você acha que você se apaixonou por esse tema? Porque eu acho que é uma coisa que não é nada igual todo dia. A pessoa acha que o servidor público é
aquela pessoa que faz a mesma coisa todo dia, sabe? E não é. E a LGPD é aquilo que me tira da minha zona de conforto. Acho que é por isso que eu gosto, porque ela não me deixa ser repetitiva. E a pior coisa, pelo menos para mim, que me desconforta, a prova é de que eu estou no Supremo. Eu sou servidora do Supremo há 20 anos, mas eu não estou há 20 anos no Supremo. Porque eu fico com um bichinho, eu vou para um setor, aí eu fico lá 3 anos, eu já percebi que o meu limite é 3. Aí dá 3 anos, ciclo, eu já... né? Aí eu fico querendo fazer outra coisa, porque parece que aquilo já deu. Chega no limite, aí eu quero uma coisa nova, uma coisa diferente. E aí eu fico tendo que buscar fora, porque às vezes naquele setor ali, eu não tenho como sair muito, porque a gente está muito limitado, né, com a burocracia do trabalho. E com a LGPD, não. A LGPD eu posso continuar no mesmo lugar a vida inteira, que eu nunca vou ter a repetição da mesma coisa. Ela muda, né? Ela é muito dinâmica. As atividades exigem que nós sejamos sempre atualizados, que a gente estude, que a gente esteja ali. Criatividade. Eu sempre falo para os meus alunos que criatividade para resolver os problemas da proteção de dados é essencial, porque sempre vai vir uma coisa diferente daquela que você resolveu ontem. E como que você vai resolver? Às vezes a receita de ontem não vai funcionar, mas você tem que mexer um pouquinho, mas funciona. Então, o que me deixa, assim, como pessoa realmente apaixonada por essa área é a possibilidade das 1001 soluções que a gente encontra. E você, Stephanie? Eu quero saber por que isso te toca. Olha, eu tenho que talvez dar uns passos atrás e explicar um pouco melhor quem sou eu, né? A minha profissão, eu também sou como a Cássia, servidora pública, só que eu sou policial rodoviária federal de carreira. E eu comecei, meu primeiro contato... Só um minuto. Gente, eu adoro essa informação. Eu preciso... desculpa, amiga, mas eu amo essa informação. Que você é policial, porque eu amo quando uma mulher, assim... Fala assim, eu sou policial. Eu acho o máximo, porque é um ambiente muito masculino, né? Sem dúvida. E quando eu vejo uma mulher policial, eu sempre acho, meu Deus, é tipo a princesa da Disney, é a minha princesa da Disney, tá? Continue, amiga, Você veja só, eu saí de um ambiente masculino e fui para outro, né? Porque continua, apesar dos dados no setor de tecnologia estarem mais favoráveis, tá tendo um aumento aí expressivo da presença feminina no mercado de trabalho, mas ainda é minoria. Os 80% ali são dos homens. Mas, voltando, então, eu sou policial e à época, eu estava trabalhando até no gabinete da PRF e a gente começou a se deparar com uma discussão relacionada ao que seria LGPD penal. E eu estava pouco ainda, né, familiarizada com o que seria LGPD, propriamente dito, então, só explicando para os ouvintes. A gente tem a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, como a Cássia explicou muito bem, né, começou em 2018, depois demorou um tempinho, hoje ela está em total vigor, vigência, enfim. Mas havia uma discussão paralela, por quê? A LGPD, ela excepciona o tratamento de dados para fins de investigação criminal, tanto na perspectiva de segurança pública, para uma lei que seja própria para isso. Então, foi criado ali um anteprojeto por alguns juristas à época. O PL 1515. Isso, e aí essa proposição, inclusive, ela ainda está tramitando, né? Agora a discussão está um pouco menos acentuada em função também da discussão em torno do marco legal da inteligência artificial, que é uma grande, né, matéria que hoje ocupa, digamos, a mídia como um todo, tá tendo uma cobertura aí bastante expressiva, porque estava, né, para ser votado aí há uma semana atrás e acabou sendo adiado. E ali eu comecei a notar o quanto essa matéria ela diz respeito àquele aspecto que eu comentei na minha fala sobre monitoramento, sociedade da vigilância, né? E o quanto esses dados eles são insumo para uma série de modelos de negócio que nós temos hoje. Praticamente a gente tem uma economia aí que ela é informal a partir desses dados. Então, inclusive o motivo do nosso programa a gente estar aqui hoje é tratar de uma decisão que trouxe muita repercussão, né, que é a decisão recente da NPD, a respeito da limitação por parte da empresa Meta a usar esses dados pessoais para treinar a sua própria inteligência artificial. Então, vamos lá. Voltando, ligando uma coisa na outra. Na minha fala, eu vou voltar, calma. Depois conta pra gente o que é a NPD, que também... Sim, eu também eu devo ter ido longe, né, mas fica tranquila que eu volto. Então, vamos lá. Naquele momento, eu já estava percebendo essas nuances e aquilo me invoca ou me provoca muito, me instiga a pensar. Eu fiz um mestrado em segurança internacional na Espanha, tenho estudos também na parte de defesa, enfim, e segurança internacional,
E aí eu falei, caramba, a gente está falando tanto de segurança, e claro, eu estava trabalhando na segurança pública até então, mas se a gente pensa na ideia de segurança como numa perspectiva transversal, como ela tem, né, e múltiplas facetas, a segurança da informação, a segurança cibernética, tudo isso são facetas da segurança muito interessantes e que hoje, geopoliticamente falando, faz muito sentido, os países estão correndo atrás e buscando fortalecer seus próprios sistemas, né? A sua própria tecnologia, para se posicionar, né, globalmente. Enfim, então, essa explicação é ali que a LGPD conversa no meu íntimo, né? E dali eu acabei trabalhando na Presidência da República, que foi quando eu assumi a posição de presidente suplente do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Então, vamos lá, para organizar a mesa aqui, para limpar a mesa. A gente tem no Brasil, então, a nossa LGPD, e a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não é uma lei só prescritiva, né, garantista, ela trouxe também uma entidade que é responsável por realizar, por zelar por essa proteção de dados pessoais. E essa entidade é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a tal ANPD. Junto dela funciona um conselho que ele é multissetorial, ele é composto por muitos membros da sociedade civil, que é o Conselho Nacional de Proteção de Dados, CNPD. Então, é a ANPD com o CNPD que fazem o que a gente chama de enforcement, né, da lei, e que dão justamente, que buscam fazer com que a lei atinja o seu propósito, fiscalizar, aplicar sanção eventualmente. A gente traz aplicabilidade da lei, né? Exato, né, porque senão fica uma lei, infelizmente, solta, né, simplesmente e prever. o Brasil tem isso, né, gente? A lei que não pega. Tem, muito. E hoje eu tô no legislativo, eu posso te falar bem isso. A LGPD passou por essa fase, né? Sim. Quem tá aqui ouvindo a gente que é da área da proteção de dados vai lembrar desse período. Será que pega? Será que não pega? Vai pegar? Não vai pegar? Né? Então, assim, quando foi para a Constituição, proteção de dados virou direito fundamental, fevereiro de 2022, todo mundo falou assim, vai pegar. Agora vai ser. Se não pegou, vai ter. Querendo ou não. Vai, agora vai. E aí... porque se a gente pensa na perspectiva, principalmente das empresas, veja, né, não é só a pessoa jurídica que trata dado pessoal, a gente tem pessoas naturais também, como finalidade de negócio. Mas se a gente pensa principalmente na grande massa ali das empresas, corporações, ou até os órgãos públicos, investir em proteção de dados pessoais, a grosso modo, né, na visão do gestor, não dá receita, né? Não gera ali um retorno financeiro imediato, aparentemente. Então, de fato, foi muito difícil essa construção para que isso fosse colocado como prioridade, como deve ser. Porque a gente sabe que esses incidentes com dados pessoais, eles geram, sim, muitos danos e prejuízos para as corporações. E hoje, acho que mais do que nunca, a gente já tem a gente adquiriu esse pequeno nível aí, né, de maturidade, vamos dizer assim, da legislação, e a gente nota que essas empresas, os grupos, enfim, estão mais preocupados do que já foram. Mas isso que a Cássia falou é uma total realidade. Não, e o pior de tudo que eu tô pensando aqui, que eu convidei vocês para falar da decisão sobre a meta, e a gente já conversou de tudo, menos do diabo dessa decisão. Conta pra gente, Cássia, como é essa decisão? O que vai mudar nas nossas vidas? Pois é, essa decisão foi, assim, uma coisa que ninguém esperava, foi de repente, né? Porque a Meta avisou para os usuários, ela colocou um aviso nas redes sociais dizendo que, a partir do dia 26 de julho, ela iria treinar uma inteligência artificial com os dados dos usuários ali do Instagram, né? Ela colocou isso para o Instagram, Facebook, né? E tem o Messenger também, que é agora separado. Mas ela falou, olha, eu vou... Com as informações, todo mundo falou assim, mas o que... Estava muito vago. E as pessoas ainda ficaram, mas o que é que ela vai usar? Ela vai usar as fotos, ela vai ler a minha legenda, ela vai olhar as minhas fotos, ela vai ver os meus vídeos, meus stories, ela vai entrar no meu direct, né? O que ela vai especificamente ver e o que ela vai armazenar, o que ela vai usar, como que é esse treinamento. Isso não estava claro. Então ela falou, olha, é o seguinte, eu vou começar a treinar. Se você não quiser, você entra aqui. E aí falou, tem aqui uma política de privacidade que tem um direito de oposição.
A única coisa que o povo entendeu foi o seguinte, se eu quiser eu deixo, se eu não quiser eu tenho que entrar nesse lugar e apertar isso daí. Era isso que a população, a grosso modo... E aí, né? aí um adendo, né, Cássia, esse foi um problema, inclusive. Aí eu só queria até fazer um acréscimo, uma parte aí. O passo a passo para que a pessoa pudesse realizar, levar a efeito essa oposição, porque vamos lá, via de regra, o que ela fez? Automaticamente, ela só divulgou que a política dela, a partir de agora, que os dados pessoais de todos os usuários, né, das redes, da plataforma, seriam utilizados para treinar a IA dela. Que seria, e aí esse também acaba sendo uma... Que IA é essa? O muito que ela vai recorrente. fazer? Que a Meta fez, deixa eu ver se eu entendi. O que a Meta fez foi o seguinte: a gente tá dando um aceite para usar por vocês. Caso você não queira, ela fez faça justamente o o inverso. telecurso 2000 para poder negar aqui e dizer que eu não quero. Eram 8 cliques. Escondido, porque a gente que é da área foi tentar seguir o passo a passo só na terceira tentativa que a gente achava. Porque você ia por um caminho e você voltava, ia para outro. Aí, até acertar, não era um lugar fácil. Ela tornou esse direito à oposição, que é um dos direitos que está lá na LGPD, de todos nós que somos titulares de dados, nós temos essa possibilidade de negar, né? Eu não quero que os meus dados sejam tratados, ou quiçá obter mais informações sobre como esse tratamento vai se dar na prática. E outra coisa que é importante falar, que a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela prevê a privacidade como padrão. Então, o que a Meta fez foi justamente o inverso. Sim, eu estou tirando a privacidade. Caso você queira. Aqui, entendeu? Se você quiser a privacidade, você tem que... A Meta só não pode ver minhas figurinhas do WhatsApp. Porque aí, realmente, eu acho que vai ser um problema. Acho que não só o seu, Chamira, todos nós, viu? Minhas figurinhas do WhatsApp, olha... Mas deixa eu trazer também um outro elemento para essa conversa, para torná-la justa, né? A gente precisa lembrar que hoje as plataformas são... Tudo bem, a gente está falando de um oligopólio, né? Pouquíssimas empresas dominam esse mercado, e é um mercado que movimenta trilhões de dólares, a gente está falando, né? E se a gente observar também, muito embora a gente tenha aí alguns desenvolvedores nacionais, mas são plataformas estrangeiras as que têm o maior adesão, digamos, de usuários. No caso da Meta, se a própria decisão da NPD, né, ela denota que são 102 milhões, mais ou menos, de usuários ali na plataforma. Só no Facebook. Isso, é muita coisa. Sem contar as outras plataformas. A gente está falando hoje de um mercado, o Brasil é um mercado muito promissor. Hoje, acho que a última estatística que eu vi, a gente estava em terceiro lugar no mundo como o maior cliente dessas redes sociais. Então, nosso perfil é este. Até engraçado você falar isso, porque eu percebo com pessoas que moram em outros países que eles não usam o Instagram como a gente, usa mais o Facebook. Nós somos o povo do Instagram. E a geração mais nova que a gente tá no TikTok. E agora, porque tá eu mudando. sou também uma pessoa jovem. Eu tô entrando no TikTok e eu aprendi que a gente pode pesquisar de tudo no TikTok. Sim, o algoritmo dele é um pouquinho diferente. Nunca entrei no TikTok. Mas só pra eu fechar a minha fala, então o que eu ia dizer com isso? Não, apesar de a Meta ter sido a empresa, digamos, que foi alvo ali da decisão preventiva, em caráter preventivo, uma decisão cautelar, ok? Então ela ainda vai estar suscetível a um maior aprofundamento, digamos, ela não é a única empresa hoje que opera, né, que faz o que a gente chama de scraping, que é varrer dados que estão na web para treinar os próprios sistemas. Então, esse é um ponto que, inclusive, que aqueles que defendem... mineração de dados. Aqueles que defendem o outro lado da moeda, porque a gente tem que entender que são os argumentos têm... a outra parte também tem a sua retórica, né? Que para que haja um desenvolvimento tecnológico, é necessário que as ferramentas, né, de IA, elas possam ser treinadas. E elas fazem isso a partir de dados. E algumas vezes de dados pessoais. Então, esse seria o contraponto, digamos assim, o outro lado da moeda. Mas, no caso em específico, o que a NPD, fez, foi identificar basicamente 4 problemas maiores, né, Cássia, nessa operação da Meta. Ela ficou sabendo dessa questão da política de privacidade, porque todo mundo foi avisado, e ela abriu um processo interno para poder olhar, para poder verificar a política de privacidade que tinha sido alterada em razão desse treinamento. E aí ela encontrou algumas irregularidades com relação a observar a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, né? A primeira consideração que ela fez, eu falo 2, você fala mais 2. A gente divide. Isso. A primeira consideração que ela fez foi uma base
de tratamento, né? A gente falou uma hipótese de tratamento, uma base legal que ela teria utilizado que não era a mais adequada. Por quê? Ela utilizou a base do legítimo interesse. Legítimo interesse é uma base, é possível utilizar, só que ela tem que passar por um teste. São 3 a 4 estágios esse teste e a meta não passaria. Por quê? Porque não pode usar essa base para dados sensíveis. E ela não dizia que ia usar os ou dados não. sensíveis? Dados sensíveis, nós temos dados de orientação sexual, dados de saúde, dados biométricos, filiação a sindicatos, a partidos políticos, religião, credo, crença, tudo isso é considerado dado sensível pela LGPD. E nós temos ainda dados de criança e adolescente, né, que são dados, não são sensíveis, mas tem um tratamento especial. Eles ficam ali, eles não são comuns, nem são sensíveis, mas eles têm um tratamento especial pela LGPD e não houve, por parte da Meta, uma consideração especial com relação a isso. E só por ter dado de criança e adolescente também já não era recomendado, porque a LGPD, ela traz uma base legal específica para tratamento de dados de criança e adolescente, e aí depois a NPD falou, olha, pode ser essa da LGPD, mas se for outra, que atenda ao melhor interesse do menor. E aí a NPD falou que o legítimo interesse não atende interesse do menor, esse interesse do controlador. Né? Então, esse foi o primeiro grande problema que ela encontrou aí. E aí, de quebra, eu já vou para o segundo, que tem a ver com esse primeiro, que é justamente, né, o desrespeito que ela entendeu aos dados de criança e adolescente, porque ela não encontrou uma hipótese especial, que é o que a LGPD espera que seja dado, uma atenção, um tratamento diferenciado ali. Né? Então, faltou clareza por parte da Meta em determinar como que ia ser feito isso, para quem que ela vai mandar isso, né? Com quem que ela vai compartilhar, isso não estava claro para ninguém, né? Ela vai treinar uma inteligência artificial, tá, mas essa inteligência vai ser para quê? Vai ser um chatbot? Vai ser para otimizar ferramentas que vão facilitar o uso da plataforma? O que é? Ela não disse o que era. Não estabeleceu nada, né? E quais são as outras duas, Stephanie? Pois é, assim, de forma bastante resumida, né? Porque o voto da diretora Miriam, que traz aí todos os elementos dessa decisão, ele é bem detalhado, inclusive para quem tivesse interessado, vale a leitura. A outra questão é a divulgação insuficiente feita, no caso pela empresa, sobre a mudança da política. Então, ela teria maculado ali, né, teria infringido o princípio da transparência. Veja, olha só a diferença, Chamira. Na Europa, na União Europeia, a Meta também mudou a política dela lá. Só que, diferentemente da operação que ela fez no Brasil, lá os usuários receberam e-mails ou foram notificados pelo próprio app. Aqui, simplesmente, foi só um comunicado. Gente, então, peraí que a gente faz a mudança aqui, entendeu? Eu tava até de boa até agora. Não, mas peraí, por que a gente é diferente? Pois é, e isso deixou realmente... E essa foi uma... Sabe, aí eu queria até tomar a liberdade de elogiar, inclusive, o terceiro setor nesse sentido. Porque antes da decisão vir, a gente tinha algumas entidades que zelam justamente por proteção de dados pessoais, já fazendo esse indicativo, já avisando, olha... A Meta não está tratando a gente com a mesma equidade, com o mesmo respeito ao cidadão brasileiro que o cidadão de outros países. E olha, para ficar pior, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais tem uma forte inspiração no GDPR, que é o Regulamento Europeu de Proteção de Dados. Então, não daria nem para dizer assim, não, a norma brasileira é muito diferente da norma europeia. No caso, faltou, digamos, esse respeito ao princípio da transparência. Mas, além de tudo, então, para fechar o quarto elemento, né, é a dificuldade que eles impuseram para que os titulares exercessem a oposição, que foi aquilo que eu comentei no começo. O exercício de direito do titular. Então, eles limitaram excessivamente o exercício do direito do titular. E o que a nossa LGPD traz é que esse exercício, seja no sentido de pedir informação, corrigir também informações, aliás, informação de utilidade pública para quem está ouvindo. A gente tem o direito de peticionar, né, de requisitar qualquer local, então, que estejam tratando dados, informações sobre a nosso respeito. E, eventualmente, pedir a correção desses dados, né? Muitas vezes a gente tem situações de mudança de vida, os dados vão ficando desatualizados. A gente tem também o direito de se opor ao tratamento. E aqui
aí era a grande questão. Para que o titular pudesse se opor, ele tinha esse telecurso, né, que a gente comentou ali, que fazer para poder levar a efeito. Então, tudo isso deixa realmente ali um indicativo muito ruim, né, peca pela ausência de transparência, e os riscos, né, então, por isso que a NPD também adotou uma decisão cautelar, né, ela publicou a medida preventiva. Eu não sou especialista na LGPD, não trato disso lá no escritório, quando a gente tem alguma questão. A gente tem a doutora Amanda que trata disso, a doutora Yuri, porque realmente a Shamira não consegue armazenar no meu HD tanta coisa. Mas quando a gente começou a conversar sobre isso, que eu fui dar uma olhada sobre a decisão, eu já concordei. Agora que eu sei que eles fizeram diferente com os europeus, meu amor, tá achando que aqui é bagunça? Entendeu? Foi pouco. Como é que é o ditado, mano? Fez muito, ainda foi simpática, né? Sim, aguentou muito e ainda foi simpática, não. A multa diária de 50 mil reais, Shamira, foi. Porque eles deram 5 dias para que eles suspendessem essa parte da política de privacidade, retirasse... Mas 50 mil reais por dia, gente? Peraí, vamos voltar nesse assunto aqui de 50 mil reais. O que é 50 mil reais por dia pro Facebook? É pouco, né? A gente tá falando de um patrimônio... Mas ainda assim, eu acredito que a empresa tenha total interesse em não vamos dizer assim, buscar pelo menos uma outra via para corrigir. Já que a gente tá falando de um mercado tão importante. Eles recorreram dessa decisão, mas a NPD manteve... Nesse prazo de 5 dias, eles teriam que suspender... Você ia falar isso? Eles nessa medida preventiva, ela determinou, né, que houvesse a suspensão, né, temporária do tratamento de dados da SE, até que eles apresentassem esses itens faltando, que eles corrigissem essas irregularidades, né? E aí, como que ela entenderia que estava resolvido esse problema inicialmente? Eles deveriam, primeiramente, comprovar, né, tirar esse texto, republicar a política nova, e se vocês entrarem lá no Instagram, vocês vão ver que realmente já mudou, eu entrei, tem uns 3 dias, quando eles entraram com o recurso eu corri e olhei, né, de fato eles mudaram, tá lá a política nova, a política antiga, já tá alterado, e aí eles pediram que eles fizessem um termo de compromisso, firmado pelo encarregado de dados e pelo representante, diretor, CEO da empresa no Brasil, que eles iriam, de fato, parar o tratamento de dados. Porque não basta tirar... Tá, querida! Tá achando que aqui é bagunça? Oi, não. Agora é isso, a gente tem que trazer também os devidos, vamos dizer assim, contrapontos, né, à decisão em si. Como eu falei no início, acho que além dessa questão de você também não passar uma boa mensagem, você gerar uma certa insegurança jurídica para as empresas, para o setor que está desenvolvendo tecnologia no Brasil, porque basicamente a mensagem que fica olha só, os dados pessoais de brasileiros não podem ser utilizados para treinamento de IA. É claro que eu imagino que a NPD vai dar uma decisão que seja definitiva com um maior esclarecimento a esse respeito, né? Mas nesse primeiro momento, essa foi a mensagem que foi. E um segundo ponto que eu também acho digno da gente apontar aqui é a questão de que quando a gente não permite que um determinado grupo, nicho, seja, digamos assim, tenha os seus dados utilizados, porque ali dentro das plataformas sociais, vamos combinar, né? A grande questão é que a NPD interpretou que tudo aquilo ali é dado sensível, podendo ser inferido, né? Ela fez uma interpretação um pouco mais extensiva. Mas nem tudo é dado sensível num primeiro momento, tá? Mas se a gente impede esse treinamento desses sistemas a partir de dados de brasileiros, a gente pode vir a criar um outro problema, que seriam sistemas de inteligência artificial com viés, não reconhecendo, por exemplo, um pouco da nossa cultura, dos nossos hábitos, e aí não nos atendendo tão bem quanto outros públicos. Então, assim, é uma decisão bastante complicada, complexa. Mas, assim, eu observo o seguinte, foi interessante você colocar isso para a gente observar uma outra situação que aconteceu na Europa com o ChatGPT, né? Porque a Itália não usa ChatGPT. Teve um problema lá de viés, né? De ausência de preenchimento de requisitos que garantissem segurança para os usuários, e na Itália não se usa. A Itália bloqueou
criou o ChatGPT. Mas lá na Europa, eles têm o AI Act. Foi publicado esse ano. No Brasil não tem nada. Então, por isso que lá tem o AI Act, eles fizeram tudo bonitinho. Aqui ainda não tem uma lei de regulação de IA. Eu faço do jeito que eu quiser. Então, eu entendi que a ANPD falou o seguinte, olha, muito embora a gente ainda não tenha uma autoridade para cuidar de proteção, de regulação de inteligência artificial, muito embora ainda não tenhamos sequer uma legislação que regulamente a inteligência artificial, alto lá que nós temos uma autoridade que protege dados pessoais. Então, no que diz respeito à proteção de dados, eu entendo que isso aqui tem que ser melhor explicado. Ela não proibiu o tratamento de dados pessoais para treinamento da IA. Ela só falou que quer mais segurança, que ela quer mais clareza, porque ela achou que da forma, vamos dizer assim, no português bendito, esculhambada, ela não vai aceitar. Foi isso. Então, ela falou, olha, conserta que eu permito. Isso. Entendi. Mas esse é o motivo da repercussão, vamos assim dizer. Porque ela falou, porque ela ainda falou usuários e não usuários. Isso. Então, é a população brasileira toda, não importa. Todo mundo junto todo no mesmo mundo. barril. Uhum. Mas deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Vocês sabem que quando a gente vem aqui, a minha convidada vem aqui no podcast conversar comigo, no Podchá, a gente não vai conversar só sobre trabalho, porque não dá. Não. Vocês são muita coisa pra eu explorar só um pedaço. Vocês vão ter que me desculpar, mas a gente vai ter que entrar nos quadros. E os meus quadros aqui, eles são poucos questionáveis, entendeu? Eu tenho um humor muito peculiar. Ai. E eu tenho um quadro aqui que é o quadro Sou Contra. Eu sou contra várias coisas. E eu sou contra cardápio no QR Code. Eu falo isso quase todo episódio do Podchá, porque eu acho realmente uma chatice. E eu também, aproveitando esse pegada do restaurante, eu também sou contra o restaurante que é meio escuro, assim. Porque eu quero sair e não quero levar meus óculos. E aí eu faço o quê? Ligo a lanterna do celular, todo mundo tá olhando assim, ó, aquela pessoa realmente tá com problemas, porque o restaurante, assim, meia luz. Eu não enxergo o cardápio nunca, jamais. Revela um dado pessoal sensível, né? Um problema de visão, uma hipermetropia, que eu não alguma quero coisa. nem compartilhar. Coisa. Bom, é pra eu dizer o que eu sou contra. Sim. Tá, eu sou contra uso de salto. Eu sou Também. contra. Olha, e pior, eu sou um contra, mas eu sou um contra... Cara, é um protesto muito velado, meu. Porque eu uso salto todo dia. Mas eu queria não usar. A gente só odeia, A né? gente odeia, Tipo, eu odeia... odeio sutiã. Mas eu tenho vários. Isso, tipo, Eu tenho vários e eu nem uso. Eu nem sei por que eu tenho. Entende? Eu não exatamente. Na Mas cada vez oportunidade que não eu precisar, tiro- não vai ser usado, né? Cada vez que eu tiro o sapato, quando eu chego em casa, minha amiga, eu penso assim, nas melhores coisas. Eu falo, cara, por que eu fiz isso? Pra mim é igual sutiã. Mas eu tenho um monte de sutiã. Eu realmente até doei um monte de sutiã que eu nunca tinha usado. E eu tenho sutiã, gente. Eu nem gosto de sutiã. Por que eu tenho? É uma outra coisa que nos reprime muito, é verdade. Mas a gente vai ficar com as nossas idiosincrasias também. Tudo bem. Cássia, me conta uma coisa que você é contra. Shamira, eu tô aqui pensando, eu sou contra uma coisa que você não tem noção. Vocês O não vão quê? acreditar. Ai, meu Vocês Deus. vão rir de mim. Mas eu sou contra aquele transporte de ônibus que vai pro avião. Sabe aquele transporte? Odeio aquilo! Odeio! Eu paguei igual quem vai no Finger. Por que eu tenho que ir naquele ônibusinho do capeta? É horrível. As porque pessoas não respeitam a fila. Você fica na fila bonitinho lá. Aí é transporte remoto. Aí você entra no danado do avião, do ônibusinho. Quando ele para na escada, é um passando por cima dos pobres dos idosos que ficam ali. Não descem. Eles não desembarcam. Muitas vezes tá com a mala. Gente, aí eu já vai. desembarquei na chuva. O povo Eu para acho na um porta. desrespeito. Sou contra. Eu sou contra totalmente também. Não, Então, acho que assina podemos embaixo. criar um movimento Como sobre sou isso. contra o ônibus que Eu leva acho a que gente pro quem avião. embarca nesse ônibusinho tinha que ter direito à restituição de parte da passagem lá, da taxa. Porque não Poxa, ia ser embarcou no muito Finger. massa. Cadê o Ministério Público aí do consumidor? Porque eu acho injusto pagar igual e ser tratado diferente. Não. Sou contra. É inconveniente. Total. E sem contar que você carrega a mala pra cima e pra baixo, e depois tem que subir o diabo das escadas, carregando a mala, a bolsa, o celular, o ticket, porque eu não sei vocês. Eu entro no avião, automaticamente eu já esqueci o meu assento.
Mas Eu tenho que ficar olhando toda hora no negócio. Então, assim, realmente... E quando chove, realmente é mais inconveniente É ainda. mais inconveniente. Não, virou um aborrecimento viajar, se a gente parar pra pensar, né? Os espaços das poltronas estão cada vez menores. Aí você ainda carrega a bagagem porque você quer evitar pagar por ela. Então, quando você vê ainda por cima, ele enfrenta isso. Parece um também sou videogame. contra. Eu vou acrescentar isso à minha lista de coisas que eu sou contra. E... vamos falar de cancelamento atrasado. Gente, eu já fiz tanta coisa que eu me arrependo, que eu falo assim, cara, isso aqui não era maneiro, não era legal. Primeiro, que eu preciso dizer que quando eu era criança, nós somos 9 netos, 10, né, no total. E nós somos escadinha. A gente não era um grupo, a gente era uma facção. Entendeu? Porque imagina esses capeta solto na rua. E assim, eu tive infância mesmo, eu morava em Taguatinga e a minha avó morava em Taguatinga, né? Então, nesse momento que a gente se reunia ali, todos os primos, que era tipo dia sim, dia também, a gente brincava na rua, a gente andava de bicicleta, a gente subia em árvore, a gente roubava a fruta da casa do vizinho, a gente tocava o terror. E gente, eu fiz muitas coisas que eu seria cancelada hoje, com certeza. Claro que eu era uma criança, mas mesmo hoje, uma criança fazendo isso é problemático. Se por acaso tivesse uma festa na rua da minha avó que não convidasse a gente, é claro que eles não iam convidar 10 capeta para poder ir pra festa. Eu desligava o disjuntor da casa, dava um jeito de dar um curto-circuito no poste. Eu era terrível. Meu Deus. Eu era terrível. Gente, não façam isso, viu? Eu tô contando uma coisa que errado. Não, claro. Mas você foi até a infância, né, minha amiga? Tá tudo bem, mas é errado. Tá certo, assim, esse seu quadro aí é difícil, é polêmico. É difícil, eu tô aqui pensando. Eu poderia ir pra trazer vários exemplos, mas eu vou ficar na infância, aproveitando que você trouxe, né, resgatou aí minha memória. Eu acho que como toda menina, a gente pelo menos nas nossas gerações antigas, graças a Deus, a gente tinha toda uma questão da indústria, digamos assim, de brinquedos, de bonecas, nos oferecendo um estereótipo, né, feminino de beleza. E como a gente toda menina, eu acreditava. Assim. Eu já fiz disputa de qual era a Barbie mais bonita. E adivinha qual era a mais bonita? Qual era sempre a mais bonita? Sim. A mais magra, a que tem o cabelo assim, a que né, aquele padrão que padrão que a gente já sabe e que, sabe, que bobeira, que bobagem. Então, certamente, eu já fui vítima disso e seria cancelada. E hoje eu não faço isso com a minha filha, claro, né? Graças a Deus, você vai na loja de brinquedo, caramba, você encontra tudo quanto é tipo de bonecas. Isso foi um avanço, assim, considerável. E você, Cássia, da infância também, ou da atualidade? Em que momento você seria a Cássia, a cancelada? Tô aqui tentando lembrar uma situação, algo assim, né? Eu tinha que achar alguma coisa da infância também, né? Mas a gente continua aqui e você vai pensando. Tá. Se você lembrar, você fala. Combinado. E porque somos mulheres e que militamos pela nossa causa de ocupar espaços de poder, que fazemos muito bem, juntas, no Empoderar, mas sempre juntas, sozinha, ninguém faz nada. Sem dúvida. E um momento militante. Um momento militante. Eu vou começar estreando não, né? Eu vou começar aqui o meu momento militante. Eu tenho militado sobre várias coisas, mas eu tenho uma agonia que eu compartilho com algumas pessoas da minha equipe, vulgo Emanuela, que é a vontade de amarrar o cabelo das pessoas. Não é sempre, mas às vezes eu tô conversando com alguém e tá assim, a pessoa com o cabelo na cara. Eu não vou te falar, vem cá, querida, deixa eu fazer um rabo de cavalo aqui em você, pra poder te ver melhor, sabe? Você tá vendo que aquele cabelo tá incomodando a pessoa, ou a pessoa tá comendo, tá aqui o cabelo dentro do prato. Gente, eu tenho vontade de fazer um rabo de cavalo. Eu já até puxei meu cabelo pra trás, não sei se tu viu. Não, tá tudo bem. Eu não tô com vontade de amarrar seu cabelo, não. Nem o seu, Não deu vontade até aqui. Eu fiquei com medo, tu não me falou isso antes de começar. Eu não tenho vontade sempre, mas em alguns momentos você vê assim... Ai, não, gente, peraí, deixa eu amarrar o cabelo dessa pessoa. Claro que eu não faço isso, nem não falo nada, né? Mas eu tenho vontade. Olha, momento militante. Acho que
não tem como não, eu imagino que a Cássia se enquadraria igual a minha aqui, e outras colegas que estão nessa mesma vertente. Eu me considero a militante, sim, da proteção de dados, a chata, né, que o pessoal nos rotula como chato. Eles dizem que para gostar dessa matéria tem que ser um pouco chato. Não, mas na verdade, sempre que você exige o cumprimento de um direito, você é taxado como chata. Porque eu sou aquela pessoa que quando me ligam desses oferecendo consignado alguma coisa, eu chego a perguntar como é que essa pessoa obteve meus dados. Eu chego na loja e falo, pra que você precisa Por desse que dado? você tá querendo aí tantas meu filho informações? Tá dado, aí fala, não, mãe, por favor, não, mãe, não começa. Não, mãe, na por escola favor. da minha filha também, acho que tinham perguntas, assim, exageradas. Eu falei, poxa, pra que vocês estão tratando isso tudo? E, de repente, o contrato já tinha ficado de lado, eu já estava discutindo com a pessoa do atendimento. Então, ou até mesmo, você falou do QR Code, né? Sim. Existem alguns restaurantes em Brasília, eu não sei, quiçá no restante do país, infelizmente também, que para além do QR Code, quando você abre o cardápio, ele já está coletando os seus dados pessoais, ou ele pede para coletar dados pessoais, o que é um absurdo, porque muitas vezes eles querem depois enviar marketing e tal, né? E a gente eu vou dizer que eu faço uma coisa horrível. detesta isso. Meu marido até riu de mim esses dias. Eu tava no celular, eu falei assim, vai, pega, faz o que você quiser. Quando aparece aceitar os cookies, não sei o que... inferno, faz o que você quiser. Vence a gente pelo cansaço. Pelo cansaço. Vence pelo cansaço. Que nem é todo mundo que clica naquele botão de escolher, personalizar os cookies, aí você entrar e ir selecionando, nem todo mundo Não, pra te falar bem a verdade, reconhecendo a minha ignorância, eu não sabia até pouco tempo que se eu rejeitasse os cookies, eu entrava na página. Eu rejeito. Quando eu não acho tempo, quando eu tenho tempo pra personalizar, eu rejeito tudo. Mas eu achava que eu tinha que aceitar pra página abrir. Isso. Mas isso 90% da população pensa assim. Isso. Gente, rejeita o cookie. Não quero cookie. Fala, bota lá, não quero cookie. E essa seria a prática, inclusive, vedada pela LGPD. Você não pode condicionar um serviço, né, ou produto Hoje, muitos já aceitam isso por conta da LGPD, porque antes não era assim. Se você rejeitasse, você não conseguia continuar. Agora, se você não mudar isso, a empresa que fazia isso, bastava você entrar em contato e denunciar na NPD a prática abusiva. E eles vão lá e tem que mudar o formato desse site, enfim, né, tá operando. Mas é exatamente isso. Olha, mas Cássia, você não falou da sua militância. Vou falar agora, eu vou falar. A militância eu consigo. Ela tá falando de restaurante e eu vou fazer uma militância gravíssima aqui. Que é o tal de meter os 10% em cima do cover artístico que tem que ficar fora. Gente! Vou fazer a minha militância. Cara, eu não tinha pensado nisso. Nem todo lugar. Pode olhar na conta. O povo é mala. Tá no eles botam cover artístico que tem que ficar fora. Cover artístico cover artístico, não é consumo, não é serviço. E vai para o artista, eles botam né? tudo lá e no final bota 10%. Quanto 10% sendo bacana, porque a maioria hoje em dia é 12, 13, né? Mas aí toda vez, gente, que tem lugar com música viva, eu já penso assim, vou ter que brigar nesse lugar, porque eu sei que vai vir. Aí lá vem a conta, aí eu falo, então, cover... Não, mas é porque se você só não quiser pagar, eu falei, não, moço, eu vou pagar. Eu só quero que você tire daqui e você põe pro final, porque os 10% não é em cima do cover. Cover é fora. Então a minha militância é essa, porque a gente tá errado, isso é um desespero. Mas, assim, desrespeitoso. É desrespeitoso. É desrespeitoso com o consumidor. Hoje o programa tá com total cara de utilidade pública. A gente tá revelando todas as já que a gente práticas. A gente queria falar da decisão com enfoque nos direitos do titular, porque a gente queria trazer informação para a população. Então a gente tá nesse intuito, entendeu? Então a gente vai caminhar aqui para o final e eu queria que vocês fizessem as considerações finais de vocês. Eu quero que vocês falem de onde a gente encontra o trabalho de vocês. Vamos começar. Já que eu comecei com você, Stephanie, eu vou finalizar com a Cássia. Vai, Cássia, comece. Conta da sua vida, fala as suas considerações. Eu quero finalizar, então, agradecendo muito pela oportunidade, pelo convite, pela disponibilidade da Chamira receber a gente nesse programa incrível que eu adorei. Gostei muito, foi uma experiência incrível. Queria agradecer a oportunidade, né? E dizer que, assim, é importante que a gente encontre algo que a gente faça que brilhe os nossos olhos. Já que a gente falou de tanta coisa aqui, eu queria aproveitar, né, esse espaço para falar isso, né? E no Empoderar a gente encontra pessoas, a gente tem um ambiente que a gente consegue
divulgar, que a gente consegue fortalecer, que a gente consegue encontrar inspirações, que a gente encontra forças, que a gente encontra, sabe, exemplos reais. Não é aquilo longe, intangível. São mulheres incríveis que batalham, que têm suas lutas, que desabafam, e é a hora que a gente dá uma mão uma para outra, e às vezes a gente vai e responde, nem que seja no privado, mas dá aquele apoio ou recebe aquele apoio. Então, assim, esteja em ambientes que te façam sentir assim, sentir bem, que te ponham para cima, que te faça crescer, né? E escolha alguma coisa, mesmo que não seja só a sua profissão original, aquela de carreira que você tem, da sua formação de diploma, mas aquela que te enche os olhos, aquela que te faz acordar todos os dias, né? Disposto a saber mais, a ajudar mais, a dividir mais e a fazer crescer cada vez mais, a ser um elemento, uma peça importante naquele jogo, né? E eu fico aqui, estou à disposição de quem quiser saber um pouquinho mais de Lei Geral de Proteção de Dados no setor público ou proteção de dados, que quem sabe, eu sempre falo para os meus alunos, quem entende proteção de dados no setor público também entende proteção de dados fora. E qual que é o seu arroba, Cássia? Arroba Cássia, com K, Zinato, tudo junto, pode me procurar lá que eu estou à disposição. Obrigada. Cássia, você é muito maravilhosa. E faz de um tudo, né, minha gente? Como é que pode? Mas eu queria dizer, completar, assim, que eu encontro no Empoderar tudo isso que você disse, mas também um lugar de descanso nas outras. Quando eu tô desanimada, eu mando mensagem para alguém, eu converso com as meninas, sabe, essa troca até de energia, não, tipo, tá tudo bem. Eu me sinto em bando. E quando a gente tá em bando, a gente é forte, né? Realmente somos uma comunidade. E eu encontro esse lugar no Empoderar, além de tudo isso que você falou, esse suporte até mesmo emocional que a gente faz uma para as outras, e que realmente para mim, assim, tem sido uma experiência. Né? Você, Stephanie, faça suas Poxa, depois desse encerramento tão bonito da Cássia, fica até difícil, né? O que acrescentar? Eu também quero dizer, Chamira, que foi um prazer estar aqui, é um prazer também poder participar pela primeira vez de um podcast. Você faz um trabalho sensacional, desejo aí que continue tendo muito sucesso, você brilha, é luz. E sobre empoderar, acho que a percepção é exatamente a mesma que eu tenho. Acho que a gente se encontra ali, enquanto mulheres. Cada uma tem assim, a sua individualidade, mas ao mesmo tempo a gente tem o nosso coletivo, né? E isso que é o bacana. Acho que, principalmente, né, e não querendo fazer nenhum tipo de diferenciação, mas quando a gente se torna mãe, acho que você vai reconhecer isso, a gente dá ainda mais valor à necessidade de uma rede de apoio, né? Sim. Porque muitas vezes é isso que a gente precisa, é ter o ouvido, o colo, né, ou com quem a gente poder contar mesmo. E o Empoderar oferece isso e mais além, toda essa oportunidade que a Cássia comentou, de a gente poder arrumar inspirações ali também, apoio, ajudas, né, parcerias também entre as mulheres. Então, eu sei que o seu programa não é só para mulheres, mas tendo aí as ouvintes, por favor, nos procurem, vai ser um prazer tê-las Fala conosco. o seu arroba. Sim, o meu arroba é Stephanie, meu nome é bem simples, é o Stefani. Sem PH, sem nada. Ponto, Stephanie. Isso, Vogel, Vogel, tá? E também a gente vai compartilhar isso no Instagram do Legal. Instituto, Empoderar Instituto. Isso. E aí também você consegue, os ouvintes, né, quem tá nos vendo pelo YouTube ou no Spotify, consegue nos encontrar lá. E eu vou colocar também aqui na descrição do episódio os arrobas de vocês. Minha gente, eu acho tão engraçado quando eu recebo, assim, pessoas que são autoridades nos temas em que se dispõem a tratar. E eu fico conversando aqui minhas maluquices e vocês aceitam. Eu quero um papo muito sério. Gente, assim, traz as autoridades do país, senta aqui na minha frente e eu pergunto sobre o quê? O cancelamento atrasado. Mas isso que é o barato do programa. Eu tenho essa pretensão de trazer pessoalidade e afeto para as coisas. Porque eu acho que essa capacidade de enxergar o mundo pelos olhos do afeto e pessoalidade, a gente traz a dignidade, a gente traz as garantias fundamentais, a gente traz a proteção das nossas informações, que é o nosso tema de hoje, a gente traz muitas coisas, vendo o outro como um legítimo por inteiro. Eu fico muito feliz de receber autoridades como vocês e principalmente por vocês terem aceitado
né, compartilhar aqui e participar das minhas maluquices. Eu quero recebê-las aqui novamente para tratar de outros temas. As minhas amigas são incríveis demais para guardar só para mim, é por isso que esse espaço aqui ele existe. Muito obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Foi um prazer.